Boa tarde. Estou no ar. Boa tarde. Já estou no ar ou não estou no ar? Isto aqui, dava aqui uma informação. Bem, venho fazer um vídeo sobre política, com o seguinte título: a ditadura socialista e social-democrata quer ilegalizar o partido Chega. É este o título deste vídeo. A ditadura socialista e social-democrata quer ilegalizar o partido Chega. Vejam só do que é que eu venho falar. Dizem que vivemos numa democracia, que temos uma Constituição democrática, que vivemos num Estado de Direito democrático, que somos uma democracia consolidada, que somos um povo civilizado, que somos um povo de gente culta, dirigida por gente culta, civilizada, humana, consciente, lúcida. Dizem-nos isso. É verdade. Então, por que é que alguém quer ilegalizar o partido Chega? Por que é que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e outros partidos ditos democráticos, mas que só são democráticos no papel, como a Constituição só é democrática no papel, como o Estado de Direito só é democrático no papel, porque depois vemos que a Constituição não é respeitada, que o Estado de Direito não é respeitado, que estes partidos socialistas e sociais-democráticos dizem ser democráticos, mas na realidade são fascistas, são criminosos políticos, são ditadores, porque não querem concorrência, não querem novos partidos surjam e que sejam bem-sucedidos e que os tirem do poder e que para manterem a ditadura do PS e do PSD, do Bloco Central, dos partidos do Bloco Central. E, portanto, não querem que surjam novos partidos. E então dizem que querem ilegalizar o partido Chega. Já meteram um processo no Tribunal Constitucional, que é um tribunal político nomeado de juízes nomeados por políticos. Alguns nem são juízes, são apenas mercenários políticos destes partidos, do PSD e do PSD, do PSD e do PS, para deixarem passar as leis que lhes interessam e conforme lhes interessam, e muitas vezes, se calhar, talvez, para não deixarem passar as leis que não respeitam a Constituição da República Portuguesa. Ora bem, portanto, temos então aí uma situação de uma justiça que não respeita o Estado de Direito, que parece e que é suspeita de imensos atos iníquos, que é aí na comunicação social, que revela incompetência, incapacidade, ou então parcialidade e falta de isenção para julgar, para fazer a justiça como deve ser feita, no respeito da lei e do Estado de Direito democrático. Temos uma justiça que se revela, que se revela, tem-se revelado em muitos casos, corrupta, incompetente ou desonesta. E temos uma Constituição que não é respeitada e que só serve para impedir que algumas leis que são necessárias sejam aplicadas, e quando o Presidente, os partidos querem, ou o Governo quer, porque nem toda a gente pode requerer a inconstitucionalidade de uma lei. Vejam que não, os cidadãos não podem dizer esta lei é inconstitucional, viola o artigo tal da Constituição. Nenhum advogado pode fazer isso. Só pode fazer isso o Presidente da República, os partidos, e o Governo. E agora não sei se também os juízes. Penso que os juízes, não sei se os juízes podem alegar inconstitucionalidade se ela não tivesse sido decretada
pelo próprio Tribunal Constitucional. Portanto, é isto que temos em Portugal. Uma ditadura socialista e social-democrata a querer ilegalizar um partido. Um partido que está organizado, que soube organizar e que está a fazer concorrência aos partidos instalados no poder, o PS e o PSD, e que ameaça retirar o poder ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, dado que o CDS já desapareceu, e, portanto, e ao PCP, que também está em vias de extinção, e ao próprio Bloco de Esquerda, que é apenas uma muleta do PS, na qual o PS se apoia para poder manter o poder e mandar neste país. Portanto, como vê, nós não vivemos numa democracia. Se amanhã um grupo de cidadãos quiser formar um partido, vão arranjar milhares de coisas para tentar impedir que ele seja bem-sucedido, que passe a sua mensagem, tenha acesso à comunicação social de igual modo como aos outros partidos, que possa passar a ter acesso às televisões, às rádios oficiais, que vão impedir que isso aconteça, vão arranjar, se calhar inventar mentiras acerca dos seus dirigentes e do modo como foi organizado, ou qualquer coisa. Verdadeiro, sei, até se calhar até com invenções, para quê? Para impedir que esse partido seja um partido bem-sucedido e que tenha acesso ao poder político, ao poder do Estado, para poder governar este país como devia ser governado e afastar estes ladrões socialistas e sociais-democratas que nos andam a roubar há 50 anos, a roubar o povo português, a destruir a qualidade de vida e o bem-estar e o futuro do povo português e de milhares de pessoas e milhões de pessoas em Portugal, que empobreceram Portugal, que nos meteram na União Europeia, que nos meteram no euro alemão forte, sobrevalorizado para a economia portuguesa, que destruíram milhares de empresas industriais e as indústrias, deixaram os campos para cultivar, mandaram a bater barcos de pesca, destruíram barcos de pesca, destruíram o pequeno comércio para entregar o comércio nos grandes grupos económicos e concentrar a atividade de distribuição comercial de produtos em grandes grupos, em grandes redes comerciais, que depois têm poder monopolista e que roubam quanto querem. Se quiserem, podem aumentar os preços como quiserem e obrigar os consumidores a pagarem muito mais pelos produtos, que exploram os produtores, os agricultores, os fruticultores, os pescadores, todos os produtores, pagando-lhes preços muito baixos, porque só eles têm o monopólio do lado da compra, são monopolistas do lado da compra e obrigam os produtores a vender ao preço que eles querem, e depois, por outro lado, vão vender caro aos consumidores, porque também são os únicos vendedores. Têm o monopólio da cidade, numa dada região, apesar de existirem várias lojas, de vários grupos económicos, do Continente, do Pingo Doce, do Mercadona, do Lidl, daqui e dali, e outras redes comerciais, cá nas cidades, mas estas redes sociais são poucas, são 3 ou 4 ou 5. E podem cartelizar-se, combinar preços, e, portanto, podem cartelizar-se, podem, não estou a dizer que o façam, mas podem, como são pequenos, são poucas pessoas, não há grande concorrência entre elas, é fácil aos gestores combinarem preços se quiserem, não estou a dizer que o façam, estou a dizer que o façam, porque não tenho provas sobre isso, estou apenas a dizer que isto é uma situação
económica e política que favorece isso. Favorece, porque são poucos, destruíram os pequenos comerciantes, e, portanto, ao destruir o pequeno comércio, ficam com o mercado todo para eles e podem impor, fixar preços. Essa teoria económica, é isso que eu estou aqui a dizer. Portanto, querem ilegalizar o Partido Chega, porque provavelmente o Partido Chega é um partido revolucionário, é um partido verdadeiramente democrata, é um partido nacionalista, é um partido que quer pôr limite e travar estes abusos dos governantes do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que nos últimos 50 anos roubaram o país e prejudicaram a vida de milhares de industriais, de comerciantes, de milhares de milhões de trabalhadores, e, portanto, o Chega quer pôr um travão nestes abusos, quer corrigir, quer cuidar melhor da vida de Portugal e da vida das pessoas que nasceram e que têm direito a viver em Portugal, quer cuidar bem da vida dessas pessoas, quer cuidar bem do futuro delas, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, quer cuidar bem deste território aqui à beira-mar plantado, mas, portanto, quer acabar com os abusos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e de outros partidos que apoiam que é o PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS, que nos últimos anos destruíram a economia portuguesa, destruíram as empresas industriais, prejudicaram a agricultura, destruíram milhares de empregos em Portugal, destruíram a vida dos jovens que não podem ter crianças, criaram um trabalho precário, a vida insegura, a insegurança no emprego, a insegurança na vida, a insegurança na família, a insegurança nos negócios, a precariedade no trabalho, os salários baixos e miseráveis, que não permite aos jovens terem uma casa própria, pagar uma renda, pagar uma prestação ao banco, para terem uma casa, constituírem uma família, terem uma vida, terem direito ao amor e à vida sexual organizada. Não podem fazer isso, não têm segurança nos empregos, não têm segurança na vida. Portanto, quem é que criou esta situação? Os socialistas, os democratas, os sociais democratas, todos os partidos que estiveram no poder nos últimos 50 anos em Portugal, contribuíram para esta vida miserável que se vive em Portugal, empresas a falir, desempregados por todo lado, jovens sem empregos seguros, sem família, sem filhos, sem crianças. Um país sem crianças é um país sem futuro. Um país sem crianças é um país sem futuro. Não, este povo, um povo que não tem crianças é um povo em vias de extinção. As pessoas que não casam, que não têm filhos, que não conseguem criar filhos, são pessoas que estão em vias de extinção. Vão desaparecer, a sua raça vai desaparecer, os seus genes vão desaparecer. Portanto, os jovens que não têm crianças e que não conseguem criar crianças são jovens que vão extinguir as gerações futuras. É um povo que está em vias de extinção, está a ser extinto, está a ser eliminado. É um genocídio causado pelo desemprego, pela insegurança no trabalho, pela precariedade no trabalho, pela falta de dinheiro, pela falta de condições familiares, de vida familiar saudável e segura. Quem é que criou isto? O Partido Socialista, o Sócrates, o Cavaco, o Soares, o Guterres, o Durão, o Costa, não me lembro de mais nenhum agora, mas estes foram os principais políticos incompetentes ou desonestos que causaram este mal a Portugal, que destruíram Portugal, que empobreceram Portugal, que estão a destruir o povo português, estão a destruir o povo português porque o povo português não tem crianças, as crianças não nascem, os jovens não têm empregos nem empregos seguros,
e não podem ter crianças, e não tendo crianças, o povo desaparece, o território fica desertificado, ou então mandam vir estrangeiros da África, da Índia, de todo lado, para comprarem, povoarem, repovoarem Portugal, mas eu também não sei que bem eles vêm para cá fazer. Hoje andam por aí pelo meio dos montes, como eremitas, a comprar uns terrenitos para viverem como eremitas, escondidos no meio dos bosques, querem voltar à era primitiva, vêm para cá, mas são apenas velhotes reformados, ou então há tipos com dinheiro ou frustrados na vida, que não conseguiram ser felizes na terra onde nasceram. Pessoal, se gostaram deste vídeo, passem para os vossos amigos e familiares, para todos os vossos contactos, e subscrevam este canal do YouTube, este canal Ser Livre, Ser Livre, Ser Livre. É um canal de livre opinião, livre pensamento, livre opinião, de livre expressão, que procura fazer vídeos educativos, para ajudar as pessoas a serem mais conscientes, mais sábias, mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Fica bem, até ao próximo vídeo.